Amém. Graça e paz, igreja. Que alegria poder estar mais uma vez aqui com os irmãos. Eu estou muito feliz em ver essa igreja avançando, não somente no seu aspecto físico. A igreja melhorou muito desde o seu início como Point, e principalmente por estar crescendo em quantidade de membros. Então fico muito feliz em ver o que acabou de acontecer, novos irmãos chegando, pessoas confiando no trabalho da Atitude aqui em Saracuruna, em cuidar da vida de cada um de vocês e da família de vocês. Esse é o nosso grande objetivo, a nossa razão de ser: cuidar das pessoas, cuidar das famílias. Mas a nossa forma de viver o reino de Deus não é só os pastores locais, os pastores dentro dessa organização eclesiástica com essa responsabilidade. Para ser membro da Igreja Atitude, vocês já devem escutar muito isso, você precisa entender que você é um pastor e você é uma pastora, que nós contamos com cada um de vocês para cuidar também de vida. Essa não é uma responsabilidade daquele que foi colocado aqui por razões humanas para cuidar da parte eclesiástica, administrativa, e porque Deus o chamou para essa função. Mas isso não quer dizer que ele tenha maior responsabilidade do que cada um de vocês quando o assunto é reino de Deus. Ele tem mais responsabilidade com relação a essa organização eclesiástica, que é muito necessária para que a gente possa caminhar bem organizado e debaixo de uma direção, porque senão as coisas ficam muito confusas. Tirando essa parte da organização eclesiástica, o pastor Guido não é, o pastor Robson não é mais importante no reino de Deus do que cada um de vocês. Ou que o pastor Robson ou o pastor Guido tenha uma responsabilidade maior do que vocês. Não há diferença para Deus entre nós. Somos todos filhos amados e discípulos, qual cada um de nós recebeu a mesma missão de Jesus, que é muito clara lá em Mateus, no capítulo 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Isso é uma missão de todos. Então, ganhar pessoas para Jesus e cuidar dessas pessoas, essa responsabilidade é a mesma, minha e sua, do pastor Guido e sua. Não tem diferença nenhuma. E eu fico muito feliz, porque se essa igreja está crescendo, é porque vocês têm esse entendimento. Porque eu sei que o pastor Guido e a pastora Renata não conseguiriam fazer com que essa igreja avançasse somente com o trabalho deles. Então, certamente, se não todos, a grande maioria já entendeu que é um pastor e que é uma pastora. E é por isso que essa igreja está avançando ao ponto de o ano passado, mesmo diante de grandes desafios, já plantarem a primeira igreja. Então a igreja de Saracuruna já tem uma igreja filha, a Igreja Batista Atitude de Guapimirim. Isso não é para qualquer um, não pense que todas as igrejas de Atitude já alcançaram esse patamar. Vocês estão igual ao Flamengo, outro patamar, já são igrejas plantadoras. E conversando com o pastor Guido, no momento que eu cheguei, já estão pensando em outras plantações, já estão pensando em outros locais. E se tudo isso está acontecendo, é porque vocês estão agindo como igreja, com o coletivo, porque sozinho nós
não chegaremos tão longe. Podemos até avançar, mas não chegaremos aonde poderíamos chegar se agirmos de forma coletiva, como igreja, aquela que é conhecida como corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele, aquela que Ele considera a sua noiva, o maior projeto que Ele nos deixou, a sua igreja. Mas viver como igreja, eu não vou querer mentir para vocês, viver como igreja não é algo fácil não. É por isso que tem alguns irmãos tomando decisões erradas, achando que estão certos, e entrando aí para cultuar e adorar a Deus, não estando em comunhão com os irmãos. É o que tem sido chamado aí de um movimento chamado desigrejados. Vocês já devem ter escutado, se entrar na internet, você vê muitas pessoas achando que a maneira correta de caminhar com Jesus não precisa estar numa igreja. Aquele maior projeto que Jesus nos deixou, pessoas abrindo mão, outras preferindo fazer isso de forma virtual. Se houver uma impossibilidade da pessoa estar fisicamente na igreja, é uma ferramenta muito útil, mas que seja uma ferramenta provisória, não que haja que aquilo é o melhor para se caminhar com Jesus. Não, o melhor é isso aqui que nós estamos fazendo. Mas muitas pessoas estão optando por esse movimento de desigrejados, ou para cultuar até a volta de Jesus de forma virtual, justamente porque viver como igreja não é algo muito fácil não. Porque uma igreja é um ecossistema plural, onde vários tipos de pessoas transitam nela. E a notícia ruim é que todas essas pessoas são pecadoras, ou seja, são pessoas imperfeitas, onde somente um é perfeito, que é Jesus Cristo. Ele faz parte dessa igreja e somente Ele é perfeito. Todos os outros aí, você pode apontar o dedo assim para a cabeça, é imperfeito. Todos os outros são imperfeitos, inclusive eu, inclusive você. Então lidar com pessoas imperfeitas, pessoas que pensam diferente, não é algo fácil, é difícil ser igreja. Eu não estou aqui para enganar os irmãos. Numa igreja tem pessoas de todas as raças. Então você não pode ter problemas de pessoas com raças diferentes da sua. Tem o branco, tem o negro, tem o pardo, tem o amarelo, tem o índio. Todas essas pessoas dessas raças transitam nas igrejas. Nós temos também nas igrejas pessoas de diversos níveis sociais. Nós temos aquela pessoa que está passando muita necessidade financeira, desempregada. Nós temos o pedreiro, nós temos o faxineiro, nós temos o médico, nós temos o engenheiro, nós temos os empresários. Pessoas que vivem mundos diferentes nos níveis sociais. Da mesma forma, na igreja também tem pessoas dos diversos níveis culturais. Tem pessoas que são analfabetas, que não tiveram a oportunidade de frequentar uma escola. Tem pessoas que concluíram o seu ensino fundamental, outras o nível médio, e outras tantas o nível superior, vindo a ser um bacharel, um mestre, um doutor. Mas essas pessoas precisam conviver no mesmo ambiente, no mesmo contexto. E por incrível que pareça, mesmo sendo o grande objetivo da igreja, que é a espiritualidade, também nas igrejas existem pessoas nos diversos níveis espirituais. Numa igreja
certamente, e isso é importante que tenha, aquela pessoa que ainda não é convertida. Pessoas que vêm à igreja, mas ainda não aceitaram Jesus como seu Senhor. Ou seja, pessoas que ainda não se converteram. Mas na igreja também tem os crentes, aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor. E nas igrejas também tem os cristãos. Pastor, eu sempre achei que crente e cristão era a mesma coisa. Quando me perguntam o que eu sou, uma hora eu falo que eu sou crente, uma hora eu falo que eu sou cristão. Eu não sabia que havia uma diferença entre crente e o cristão. Sempre achei que era a mesma coisa, mais ou menos. Porque todo cristão é um crente, mas nem todo crente é um cristão. Eu explico. Se você for no dicionário e procurar saber o que significa crente, lá vai estar escrito que são todas as pessoas que acreditam em algo ou em alguém. Ela se torna uma pessoa crente. No nosso contexto, aqueles que creem em Jesus Cristo são crentes em Jesus Cristo. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, e não se assuste com o que eu vou dizer. Satanás também é crente. E não sou eu que estou falando, não. Isso eu não tirei da minha cabeça, não. Quem falou foi o próprio Deus. Se vocês forem lá na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 19, vai estar escrito o seguinte: vocês creem que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. O que Tiago está falando nesse versículo é que Satanás é mais crente do que muitas pessoas que estão na igreja. Porque além dele crer em Jesus, ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, ele treme, ele tem medo. E tem muitos crentes na igreja que creem em Jesus, mas não tem nenhuma preocupação com a justiça divina, com a justiça de Jesus, e continuam com alguns pecadinhos de estimação. Não está nem, não está com medo não. Você pode acreditar, vem na igreja, crê em Jesus, mas está ali com um relacionamento extraconjugal, está ali fazendo algo que desagrada Jesus, e não tem medo não do que vai acontecer com ele. Acha Jesus é amor, e é mesmo, e que ele vai relevar isso. Tem medo não da mão pesada. Satanás diz, o versículo 19 do capítulo 2 de Tiago, ele tem muito medo. A palavra diz que ele treme de medo de Jesus. Bom, então entendemos, crente é aquela pessoa que crê no Senhor Jesus. Ele é um crente em Jesus e cristão. A palavra cristão, ele aparece pela primeira vez lá no livro de Atos, no capítulo 11, versículo 26. O que estava acontecendo e conta nesse versículo? Que os discípulos que estavam congregando lá na igreja de Antioquia, eles estavam tendo atitudes que as pessoas olhavam para eles e falavam: meu Deus, essas pessoas aí agem, têm atitudes igualzinhas àquele que se chamava Jesus. Eles se parecem demais com Jesus, aqueles que eles chamavam de Cristo. Eles são pequenos cristos.
eles são cristãos. Foi aí que a palavra cristão e o significado dessa palavra vem. De pessoas que têm as mesmas atitudes que Cristo teve. Você é um crente ou você é um cristão? Será que você reflete aquilo que Jesus é com as suas atitudes? Nós fomos chamados para ser e não parecer com Cristo. Nós precisamos ser igual a eles. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver, essas atitudes são diferentes. Essas atitudes não são das pessoas do mundo. Eles aprenderam isso com alguém. Porque nós precisamos ter essas atitudes. Será que eu e você estamos tendo as atitudes que Cristo teve? Tem um texto na Bíblia que resume de uma forma bem concisa as atitudes que Cristo teve enquanto esteve entre nós, para ser exemplo para mim e para você, para que nós possamos saber quais eram as atitudes que Cristo tinha quando caminhou entre nós, para que eu e você também tenhamos as mesmas atitudes que Ele teve. E aí sim, você poder falar: eu sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo aqui na terra. Por isso eu vou pedir que você abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, no capítulo 2. Nós vamos acompanhar do versículo 1 ao versículo 11. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, do capítulo 1, no capítulo 2, desculpe, versículo 1 ao 11. A versão que eu vou utilizar é a NVI. Assim diz a palavra do Senhor: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus,
na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Santo Deus, diante de nós a sua palavra, essa palavra poderosa que é capaz de transformar as nossas vidas, renovando as nossas mentes. Senhor, em suas palavras iniciais, o Senhor nos faz entender que o Senhor chamou a cada um de nós para sermos, e não só entendermos quem é Jesus, mas para termos que nem o seu Filho Jesus. Temos as mesmas atitudes que ele teve. Senhor, é uma missão um tanto complicada para nós, seres humanos. Temos atitudes parecidas com as do teu Filho, mas queremos ser como ele na vida de outras pessoas. Por isso, nos fale um pouco mais acerca das atitudes que devemos ter diante do mundo. Fale um pouco mais sobre esse assunto. Essa é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Essa carta tinha tudo para ser uma carta de tristeza, de lamentações, de murmurações do apóstolo. Porque no capítulo 1 ele já começa falando que ele se encontra encarcerado, ele se encontra preso, provavelmente a sua primeira prisão em Roma. Esse contexto que o apóstolo Paulo estava vivendo daria todo o direito a ele não estar bem emocionalmente, chateado, depois de tanto caminhar com Jesus, depois de ter feito tantas coisas lindas, plantando várias igrejas em várias regiões, de dedicar uma vida inteira ao Senhor Jesus, vai chegando ao final da sua vida como um prisioneiro. Mas ao contrário disso, diz também o capítulo 1 que Paulo estava muito alegre. Os teólogos conhecem essa carta como a carta da alegria. Isso porque 3 motivos alegravam o apóstolo Paulo, que ele não conseguia ver que aquela situação dele foi algo que ele deveria estar ali murmurando, reclamando, triste, porque ele sabia que aquela situação lhe permitiu viver algumas outras coisas que estavam deixando ele alegre. A primeira é que os irmãos que estavam fora da prisão, que não estavam presos, que estavam em Roma, vendo o apóstolo Paulo ainda pregando a palavra, aquilo estava motivando os irmãos da igreja de Roma, e eles estavam pregando ainda mais, com mais força, com mais dedicação, e Paulo ficava sabendo disso na prisão, e isso deixava Paulo feliz, vendo que aquela situação que ele estava passando estava motivando os irmãos a viverem, a pregarem e a serem como Jesus, terem atitudes que Jesus teve. O segundo motivo que deixava Paulo feliz, mesmo estando preso, é que ele teve uma oportunidade que certamente ele não teria se estivesse solto: pregar para a guarda pretoriana, aquela guarda do Império Romano que fazia a própria segurança do imperador.
Os oficiais do império mais importantes, mais relevantes, faziam parte dessa guarda. E era justamente essa guarda que o imperador Nero colocou para fazer a segurança do apóstolo Paulo. Só que aquelas pessoas, em turno, eles ficavam se revezando, ficavam 24 horas com quem? Com o maior evangelista que esse mundo já conheceu. Você imagina uma pessoa ali com o apóstolo Paulo ali, cara, só eles dois. O que acontecia? Paulo falava de Jesus para aquelas pessoas. E muitos oficiais da guarda pretoriana se converteram a Jesus por essa oportunidade que Paulo teve de pregar o evangelho para ele. E o terceiro motivo que estava deixando Paulo muito feliz neste momento foram as informações que ele recebeu da igreja de Filipos, que aquela igreja caminhava muito bem, que os ensinamentos que ele deixou quando passou por Filipos ficou muito bem assimilados por aquela igreja, e os irmãos estavam entendendo quem era Jesus na vida deles. Mas ele faz um pedido àquela igreja, que está no versículo 2 desse texto que a gente acabou de ler. Ele pede àqueles irmãos: complete a minha alegria. Como vocês querem saber como é que vocês podem completar a minha alegria? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. De quem? Jesus. Olhem para Jesus e passem a ter essa mesma atitude, porque aí vocês vão completar a minha alegria. Eu já estou muito feliz, mas vocês vão completar essa alegria se vocês tiverem essas mesmas atitudes. Se vocês tiverem dúvida porque não conviveram com Jesus, é fácil. Olhe para mim e faça igual. Igual eu falei, a igreja da primeira carta de Coríntios, lá no capítulo 11, no primeiro versículo: sedes meus imitadores. Olha para mim porque eu faço igual a ele. Eu estive entre vocês, as minhas atitudes vocês viram, façam a mesma coisa e completem a minha alegria, tendo essas atitudes. E esse texto que nós acabamos de ler fala das atitudes que Jesus teve, que o apóstolo Paulo teve, e que Deus espera que eu e você tenhamos. E a primeira atitude que esse texto nos sugere para que tenhamos e sejamos parecidos com Jesus e possamos falar que somos cristãos, a primeira que esse texto nos sugere é: precisamos tirar o mundo de dentro de nós. Precisamos tirar o mundo de dentro de nós. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus em nossas vidas como nosso Senhor e nosso Salvador, nesse momento nós saímos do mundo. Não queremos mais o mundo. Só que o mundo vem dentro da gente, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos desafios. E aí, após aquele ato de aceitar Jesus, a gente precisa começar a viver um processo de tirar o mundo de dentro de nós. Foi isso que Jesus fez, e que está escrito no versículo 7 desse texto: e esvaziou-se a si mesmo. Jesus estava cheio da sua glória, não havia espaço para mais nada dentro dele, ele não conseguiria receber mais nada, porque ele estava completamente tomado pela sua glória. Quando Deus desafiou a vir para receber os nossos pecados, ele precisou fazer isso.
se esvaziar da sua glória, para que nele houvesse espaço para receber as humilhações do mundo, para receber o desprezo das pessoas. Mas principalmente Cristo precisou se esvaziar para receber o meu e o seu pecado, porque não havia espaço para isso nele. Ele precisava receber o meu e o seu pecado para que nós voltássemos a ter comunhão com Deus. Você precisa se esvaziar. Quando eu era bem pequenininho, meu pai, ele costumava, normalmente ali naquela semana do pagamento do salário dele, ele costumava comprar aquele pote de sorvete da Que Bom, de 2 quilos, e trazia para mim e para o meu irmão. Normalmente o sabor era napolitano, que ele sabia que a gente gostava, era bom demais. Mas normalmente o meu pai, quando chegava, ele entregava aquele pote de sorvete na mão da minha mãe. Aí a minha mãe, para economizar, para que durasse mais, pegava uma colher, dava para o meu irmão, pegava uma colher e me dava. E a gente pegava uma colher. Aí a gente tentava pegar os 3 sabores assim, né? Mais uma colher. Mas algumas vezes o meu pai, para fazer uma média comigo, com meu irmão, e ver a gente feliz, pegava aquele pote de sorvete e dava na minha mão e dando do meu irmão. Aí era questão de segundos aquele sorvete, puf, e o pote se esvaziava rapidamente. Agora a pergunta que eu quero te fazer, e as donas de casas raiz vão entender: o que minha mãe fazia com esse pote vazio de Que Bom, de 2 quilos? Ela fazia igual Deus fez com Paulo, dava com Paulo e com Abraão, com tantos outros. Ela já não mais chamava de pote de sorvete, a partir dele estar vazio, e ela lavar, passava a se chamar Tupperware. Era o Tupperware. Aí a minha mãe fazia aquele feijãozinho fresquinho, numa quantidade maior, para economizar gás e facilitar a vida dela. Ela cozinhava uma quantidade maior do que a gente ia comer naquela refeição. Só que ela não temperava tudo. Aí as donas de casa, a cozinheira, aí está entendendo, não temperava tudo. Antes de temperar, ela separava somente aquilo que a gente usaria naquela refeição, temperava, e a outra parte que ela não temperava, botava dentro do Tupperware e levava ao congelador. No dia seguinte pegava o Tupperware, tirava o feijão e fazia o mesmo processo, tirava só a quantidade que a gente ia usar, temperava, parecia que o feijão estava fresquinho, mesmo sendo no outro dia, por ele não ter sido temperado depois, parecia que ela fez naquele momento. Agora, pensem vocês, se a minha mãe ficasse chateada com o meu pai de ter dado pote de sorvete para a gente, tomasse o pote antes de eu e meu irmão esvaziar, ela não teria muito tempo para isso não, mas vamos dizer que ela conseguisse pegar esse pote antes de estar totalmente vazio, para colocar o feijão que ela estava fazendo para levar à geladeira, para levar ao congelador. Ela ia misturar o feijão com sorvete que estava lá. Ela precisava esperar esvaziar, porque antes de esvaziar ela iria misturar, e se misturar não ia ser nem feijão nem sorvete. Mas é o que muito crente tem feito na igreja, misturando sorvete com feijão. Tem muito crente na igreja que acha que pode vir aos cultos, aos domingos, na Igreja Batista Atitude,
de Saracuruna e depois ir para um barzinho, beber. Tem muito crente na igreja que acha que pode vir para cá e curtir o carnaval, ir para Marquês de Sapucaí, ir para um baile de carnaval. Crentes achando que podem misturar feijão com sorvete. Acham que podem usar a boca para adorar ao Senhor nesse louvor maravilhoso do Ministério Atitude aqui de Saracuruna, e depois pode usar essa mesma boca para falar palavrão ou fofoca. Acham que pode misturar o sorvete com o feijão sem problema nenhum. Acham que podem ir a uma festa do Halloween da sua sobrinha. Mas pastor, como é que eu vou fazer? Minha sobrinha, filha da minha irmã, eu amo tanto a minha irmã. Aliás, essa sobrinha aí foi eu que batizei. Antes de ser convertida, eu fui lá na igreja católica e batizei. Ela me tem como a segunda mãe. Como é que eu não vou na festa de aniversário dela? Ei, vocês sabem o que significa a festa do Halloween? Vocês sabem que aquilo ali, como o carnaval, é como oferenda aos demônios. A sua família, a sua irmã, o seu parente que você tanto ama, não tem nada a ver com essa história. Isso é Satanás usando pessoas que não estão preparadas, e você compactuando com isso. Será que é tão difícil virar para a sua irmã que você tanto ama, para a tua sobrinha? Poxa, será que não dá para a gente depois ir jantar? É porque esse modelo de festa, se vocês acham que para vocês tudo bem, mas eu não vou conseguir estar por aquilo que eu acredito, mas eu amo muito vocês, eu vou fazer um churrasco lá em casa, eu vou pagar um jantar. Eu não sei o que você vai fazer, mas o que você não deve fazer, sabendo o que está acontecendo ali, é fazer parte da estratégia de Satanás sobre a vida de um familiar seu, de uma pessoa que você ama, e você estando ali compactuando com isso. Você não pode misturar feijão com sorvete, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você precisa tirar essas coisas de dentro de você. Você precisa tirar esse tipo de sentimento, de desejos, de vontades que veio com você quando você deixou o mundo e veio junto, de não chegar e conversar com um parente sobre aquilo que você acredita, aquilo que você gosta de fazer, a tua carne gosta, mas você sabe que não são atitudes de Jesus. Você abrir mão disso, se esvaziar disso, tirar isso de dentro de você, porque se você não se esvaziar, se você continuar cheio das coisas do mundo, Deus não vai encontrar espaço em você para colocar aquilo que Ele deseja colocar. Ele vai te respeitar. Se você não decidir tirar essas coisas de dentro de você, você não vai ter espaço para receber o que Deus quer colocar dentro da sua vida. Se esvazie. Segunda atitude que você precisará ter para ser um cristão: você vai precisar entender que você tem a ver com a vida dos outros. Você tem a ver com a vida dos outros. E é importante eu falar isso aqui, Deus relembrar você que você tem a ver com a vida dos outros, porque o mundo pensa diferente. Talvez você já falou algumas vezes: o que você tem a ver com a vida dos outros? O que você tem a ver com a minha vida? Por que está se metendo na vida dos outros? Eu tenho certeza, o mundo pensa assim, talvez até nós já falamos isso. Só que isso não é uma realidade de um cristão. Você sim tem a ver com a vida dos outros. É isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também
dos interesses dos outros. O apóstolo Paulo fala para aquela igreja: ó, ser cristão não é chegar 1 hora antes do culto, tomar um banho, botar a sua melhor roupa, pegar a sua Bíblia e ir para a igreja. Você não pode acreditar que isso é ser um cristão. Se o teu único relacionamento com Deus é esse, você não é um cristão. Porque cristão é ser parecido, é ter as atitudes de Cristo. Então, igreja de Filipos, passem a ter as atitudes deles, passem a se preocupar com as pessoas, passem a se importar com as pessoas que ainda não me conhecem, porque você sabe qual é o destino delas. O tempo é até a volta de Jesus. Quem não aceitar Jesus até a sua volta, não vai ter jeito, é para o inferno. Quem aqui, que todas as pessoas do relacionamento de vocês, todas que vocês conhecem, já aceitaram Jesus? Tem alguém aqui? Todas as pessoas que vocês conhecem já aceitaram Jesus? Tem alguém que tem essa situação? Não. Então você tem uma pessoa que, se Jesus voltar hoje, vai para o inferno. Talvez um irmão seu, talvez um pai, uma mãe, um vizinho, um colega do trabalho, um amigo do futebol. Se Jesus voltar hoje, essas pessoas estão indo para o inferno. Isso não está te incomodando? Você não se importa mesmo com isso? Você não está se importando com isso? Ou vocês acham que Jesus não vai voltar? Ele falou, ele vai voltar, e vai voltar mesmo. Nem eu nem você sabemos o dia e a hora. Só Deus sabe, nem o próprio Jesus sabia. Então ele pode voltar hoje à noite? Pode. Pode voltar amanhã? Pode. E essa pessoa que você está pensando aí, que você conhece e ainda não conhece Jesus, vai para o inferno. Será que isso não te incomoda? Qual a desculpa que você tem para não abrir uma casa de fé? Se todos aqui conhecem alguém que está indo para o inferno agora, qual a desculpa que você vai dar para Deus para não abrir uma casa de fé? Ah, pastor, abrir minha casa para outra pessoa. Ei, eu estou falando de pessoas que você conhece, provavelmente pessoas que você ama. Sim, eu não vou te enganar, pode ser que uma Coca-Cola caia no teu tapete, um bolo caia no teu sofá, mas será que essa vida não vale mais que isso? Será que a tua intimidade ali vale mais do que a vida dessa pessoa para você não abrir a sua casa? Ei, o que Jesus fez por você? Olha o que Jesus fez por você. Será que você não é capaz de fazer algo parecido? Ter essa mesma atitude que ele teve com você, com uma outra pessoa que você sabe que está indo para o inferno? Ah, pastor, não é só o problema de abrir a casa, não. Eu me converti agora, Eu sou um desses que subiu aqui, um daqueles que subiu aqui no altar. Acabei de chegar na igreja. Ei, a casa de fé é uma coisa muito simples. O pastor Guido e a sua equipe vai explicar em detalhes o que você vai fazer. Você não precisa se preocupar com muitas coisas, não. Não queira arrumar problemas aonde não tem. Não tem dificuldade nenhuma. Se você nunca leu a Bíblia, você pode ser um facilitador da casa de fé, porque você vai ser treinado para isso. O pastor Guido vai deixar de dormir, vai deixar de ter lazer, vai deixar de estar tempo com a família para te ensinar a alcançar essa pessoa que você conhece e não está indo para o céu. Talvez uma pessoa que você ama muito. Ele vai fazer de tudo, ele vai dar o melhor dele, ele e a equipe dele, para te treinar. E não é um treinamento, será que é um treinamento pesado? Não. Ele só vai te dar as estratégias simples. É muito simples, são vídeos.
Você só precisa abrir a tua casa por 4 dias. 4 dias. Nesses 4 dias você vai ser ensinado o que fazer, desde a hora que ele bate na tua porta, até a hora que ele te dá uma boa noite e vai embora. O pastor Guido vai te dar passo a passo. Olha, você dá um abraço dele, fala que ama ele. Aí depois bota um vídeo. Dá para você fazer um bolinho de chocolate e colocar um suco, não dá? Põe um creme crack com um cafezinho lá. Põe qualquer coisa. Só para também dar que comida sempre atrai as pessoas. Tem algumas estratégias simples demais, meu irmão. É muito simples para tu levar essa pessoa para o céu. Faça a sua parte, deixe que Jesus faça a dele. Ah, mas eu conheço essa pessoa, eu conheço, é meu irmão. Ele não tem jeito não. Ei, essa parte é de Jesus, essa parte é do Espírito Santo. A tua parte é abrir a tua casa por 4 dias, perguntar ao pastor Guido o que você precisa fazer. Ele vai te ensinar, é muito simples, qualquer pessoa consegue. Não dê desculpa onde não tem. Ou se não, seja sincero, Jesus, eu não quero fazer, eu não estou nem aí que essa pessoa está indo para o inferno. Seja sincero com Jesus, eu não estou nem aí que essa pessoa está indo para o inferno, não me importa, contanto que eu vá. O Senhor me recebe? Contanto que eu vá, está tudo bem para mim. Ei, Jesus te confiou essa pessoa, quando Ele te permitiu ter contato com essa pessoa e alcançou a tua vida, alcançou o teu coração, é porque Ele quer te usar para que essa outra pessoa também alcance a salvação. Qual a desculpa que você vai dar, meu irmão? Pô, com toda sinceridade, qual a desculpa que você vai dar para você não abrir uma casa de fé? Não tem desculpa, seja pelo menos sincero com Deus. Fala, estou escutando, pastor Guido, pastora Renata está falando comigo direto, e eu estou fingindo que eu não escuto, mas aí foi um pastor lá pregar, falou de uma forma bem clara. Então, Senhor, eu sei que no dia do juízo vai me cobrar isso. Ó, lembra que eu mandei o pastor Robson lá? Por que você não fez a casa de fé? Então seja sincero com ele, fala, Senhor, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí para essa pessoa que eu conheço e está indo para o inferno. Eu não vou abrir minha casa, a casa é minha. Meus irmãos, nós vamos respeitar a sua decisão. Se Jesus respeita, quanto mais a gente. Não fique chateado comigo. Não deixe essa igreja por causa disso, porque a gente aqui vai sempre te desafiar a viver o melhor com o Senhor. Mas a decisão é sua. Se você não concorda com algo que é dito nesse altar, não é porque a gente quer que você faça casa de fé, não, porque tem a igreja Atitude de Saracuruna tem 50, 200, 300 casas de fé. Não, isso é legal demais, pô. Mostra o nível de espiritualidade, de entendimento, de servir ao Senhor. Isso é muito bom, mas não é por isso. É por você, meu irmão. O maior beneficiado é você, por isso que a gente insiste aqui. Porque só você vai colher os melhores frutos de entender o que Jesus quer fazer através da sua vida. Ele quer usar a tua vida para essa pessoa que você está pensando aí ir para o céu. Poxa, por que você não vai fazer isso? Por que é que você não vai fazer isso? Terceira e última atitude que nós precisamos ter, que Jesus teve, é renunciar. A gente precisa aprender a renunciar. Renunciar, meus irmãos, não é dar aquilo que a gente consegue dar. Isso não é renúncia. Renunciar é abrir mão de algo que a gente precisa, que é bom para a gente, que a gente quer, para dar para outra pessoa. Isso se chama renúncia. Isso é renunciar, e foi o que Jesus fez por mim e por você. Está lá no versículo 6. Ele renunciou. E o versículo 6 diz assim, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ele era Deus. Ele não precisava passar pelo que ele passou. E ele não queria.
Passe de mim esse cálice, paizinho. Se for possível, passe de mim esse cálice. Ele não queria se afastar do Pai. Ele sempre foi um com o Pai. E ele recebeu a informação que ao receber o nosso pecado, ele precisaria se afastar do Pai. Deus, por que me abandonaste? Ele não queria isso. Mas antes mesmo de Deus, Pai, dar a decisão para ele, ele mesmo falou: mas Senhor, seja feita a sua vontade, que eu amo demais essas pessoas. Se o único jeito é esse, eu estou pronto. Eu estou pronto de renunciar esse meu desejo de não me afastar do Senhor, esse meu desejo de não se tornar uma pessoa que vai receber pecados. Eu não gostaria de passar por isso, mas se for a sua vontade, eu renuncio às minhas vontades. Essa foi a atitude de Jesus. É essa atitude que Ele espera de cada um de vocês. Senhor, eu não quero fazer uma casa de fé. Não quero mesmo. Não quero mesmo. Eu sei que vai me dar trabalho, eu vou ter que chegar cansado depois do trabalho, dar uma ajeitada na casa. Eu não quero ter esse trabalho, mas pelo Senhor, eu renuncio essa minha vontade de não fazer e vou fazer. Nem que seja por uma pessoa. O número de pessoas de casa de fé não foi estipulado. Se pudesse ser 10, 20, melhor ainda. Uma pessoa. Talvez o seu irmão, talvez o seu pai, a sua mãe. Uma pessoa que não vai te atrapalhar em nada. Você vai abrir a sua casa, vai colocar um vídeo, cada dia, tem 4 vídeos, cada dia tu põe um vídeo, vai falar de Jesus, o vídeo vai falar de Jesus para aquela pessoa. Aí o Espírito Santo você vai estar ali só orando, ela vendo o vídeo, videozinho curto, e você ali orando: Espírito Santo, alcança o coração dela, pega ela agora, Espírito Santo, pega ela, Espírito Santo. Tu vai ficar ali, acabou, não precisa ficar, você tem que aceitar Jesus. Não constrange a pessoa, não obriga a pessoa. Isso não é trabalho teu. Fica ali só orando. Depois do vídeo, posso orar pela tua vida? Se tem algum pedido, se tem algo que você está lutando, sempre tem, as pessoas sempre têm algo. Aí tu ora pela vida daquela pessoa. Aí depois fala: poxa, eu fiz com tanto carinho aqui um cafezinho e um biscoito de creme cracker. Você me acompanha nesse lanche? Acabou. Só isso. E só isso. É só isso que você vai fazer por 4 vezes. Ah, pastor, mas sabe o que acontece? Se eu fizer isso, o pastor Guido vai me perturbar para eu abrir uma célula na minha casa. É bem provável que ele vai fazer isso mesmo, porque ele sabe o que é ter uma célula na casa, que ele já teve, eu já tive. Eu vi gente se convertendo na minha sala. Eu vi casamentos sendo restaurados. Eu vi meninas que estavam na prostituição voltando a ter uma vida digna. Eu vi jovens que usavam droga e não sabia usar, não sabia viver sem as drogas, e hoje é um líder de célula, é um supervisor lá na sede, no meu sofá. Eu vi isso acontecendo no meu sofá, com meus olhos. E o que Deus fez na minha vida depois que eu decidi foi extraordinário. Então é lógico que eu vivi isso, o Guido viveu isso. Ele quer que você viva também, então ele vai te perturbar assim. Mas você não é obrigado, pô. Ninguém aqui é obrigado a ter célula na sua casa. A gente insiste, porque não tem algo melhor de viver com Jesus do que num pequeno grupo na sua casa. O pequeno grupo na sua casa. A palavra de Deus diz que onde se reúne 2 ou mais, ali está Deus. Aquilo que simbolizava a presença de Deus no Antigo Testamento, que era a arca, hoje são as pessoas. Quando você leva pessoas para a tua casa, a arca está indo para a sua casa, como foi para a casa de Obed-Edom. E diz a palavra de Deus que Obed-Edom prosperou quando a arca entrou na sua casa.
É isso que vai acontecer na tua vida. É o que aconteceu na minha, é o que aconteceu na vida do Guido. E a gente não é egoísta, a gente quer que você viva isso. Por isso que ele vai insistir em abrir uma célula. Mas você não é obrigado. Mas pelo menos um casa de fé, meu irmão. Por essa vida, por essa pessoa. Pense nisso, ore essa noite, ligue para o Guido ou para algum líder dessa igreja. Se inscreva, pegue esse QR Code, entre lá e leve em oração. Se Deus não confirmar isso na tua vida, você não abre, beleza. Mas coloque isso, todos vocês, por favor, pela essa pessoa que vocês pensaram que está indo para o inferno, por elas, por favor, procure só saber qual vai ser o teu trabalho para que essa vida tenha acesso a Jesus. É muito pouco, meus irmãos, é muito pouco. Na nossa vida a gente sempre vai ter vontades de fazer algo que a gente sabe que desagrada a Jesus. E a gente precisa renunciar a isso. Não se martirize se pensamentos ruins viram a sua cabeça. Você é um ser humano, pecador, caído. É o que nós somos. Só a graça de Deus mesmo para nos salvar. Então nós somos pessoas ruins, mas vaidosos, orgulhosos. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Você fica com mais facilidade de lidar com isso. Porque se você achar que não é vaidoso, orgulhoso, pessoas que pensam farinha pouca, meu pirão primeiro, se você não achar que você é isso, vai ser mais difícil. Porque aí você vai estar fazendo, não vai estar nem percebendo. Agora, quando você entende que você é uma pessoa decaída, fica mais fácil de você lidar com essa situação. Então é normal que às vezes alguns pensamentos vêm falar mal de uma pessoa, que mulher chata, aquela irmãzinha, meu Deus, só Jesus, se eu fosse Jesus, eu cortava a cabeça dela. É natural que pensamentos que não são de Jesus, pensamentos humanos de pessoas vaidosas, orgulhosas, é natural que venha. O que não é natural é você ceder a essas vontades. É você se permitir a viver essas vontades que desagradam a Jesus. Então quando vier na sua cabeça, vá para o joelho, meu irmão, e peça força. Jesus, eu não posso fazer isso, eu não posso trair a minha esposa. Está doido? Minha esposa, aquela caminhou comigo, que lutou, não. Eu não posso. Estou passando necessidade, mas eu não posso aceitar esse dinheiro que estão me oferecendo. Esse dinheiro é errado. Esse dinheiro é errado. Jesus, vem me ajudar, Senhor, que eu estou precisando desse dinheiro, mas esse dinheiro é errado, Jesus. Então a vontade de ter é da nossa natureza, horrorosa, vaidosa, orgulhosa, é natural, gente. Mas você sabe, o Espírito Santo está em você, vai te incomodar. Aí você pede forças. Não ceda a essas vontades. Eu perdi um irmão mais velho meu, um pai para mim, era o meu irmão mais velho. Foi assassinado. Ele tinha 38 anos. 4 crianças. O mais velho tinha 16 anos. Foram os assassinos do meu irmão. A gente morava em Padre Miguel, não sei se vocês conhecem. Ali passando Ipanema, Leblon, fica ali perto ali. Pega o trem na central e anda 2 horas e chega em Padre Miguel. E a gente morava lá numa comunidade chamada Vila Vintém. E assassinaram meu irmão, 4 jovens ligados ao tráfico. Isso foi por volta de 5, 5:30 da manhã, meu irmão saindo para o trabalho. Foram lá e mataram e sumiram com o corpo. Aí bateram lá em casa, eu morava com meu pai ainda, por volta das 7 horas da manhã, e deram a notícia. Eu peguei meu irmão mais novo, botei no meu carro, fomos procurar o corpo do meu irmão mais velho. Ele não morava com a gente, morava próximo, mas não morava com a gente. Passamos o dia todo procurando o corpo do meu irmão. Fomos encontrar lá para umas 7, 8 horas da noite, encontramos o corpo do meu irmão. Se Deus me permitisse, naquele dia, ter encontrado essas 4 crianças que mataram meu irmão,
eu passava por cima deles. Pastor, mas como assim você não perdoou essas pessoas que mataram o seu irmão? É claro que eu perdoei. Eu orei por anos dessas pessoas, por essas crianças. Espero um dia encontrar alguns deles no céu que tenham se convertido, tenham conhecido Jesus. Porque eu não sou governado pelas minhas vontades, pelas minhas emoções e pelos meus desejos. Eu sou governado pelo que está escrito na palavra de Deus. É isso que me governa. Se está aqui que é para eu perdoar e amar essas pessoas, é isso que eu faço. É isso que eu faço, pedindo muita ajuda ao Espírito Santo, porque a vontade era outra, para que isso comece a ganhar o meu coração. E é isso que acontece, é isso que o Espírito Santo faz. Você é capaz de renunciar sim a essa tua vontade, a esse pecado que você acha que não vai conseguir se livrar. É Satanás te enganando que você não vai se livrar. Ele vai te dar todas as condições, só coloque diante dele. E ele vai te ajudar a renunciar. Ele vai te ajudar a renunciar. Quais as vontades que vocês estão tendo e que você tem renunciado pelo reino de Deus para ser chamado de um cristão? O que você tem feito? O que você tem renunciado? Algo que é seu, é teu. Será que você tem renunciado à vontade de comer uma pizza no domingo à noite para fazer com que essa igreja avance e colocar aqui no altar do Senhor o valor de uma pizza, talvez R$50, R$100, dependendo aí da pizza? Será que você é capaz de renunciar a essa vontade de comer uma pizza? Será que você é capaz de renunciar à vontade ou desejo de trocar de carro e fazer com que uma nova igreja aconteça? Perguntar ao pastor: qual é a nova igreja? Pode deixar que os ar-condicionados de lá sou eu que vou dar. Eu ia trocar de carro, mas não vou trocar não. Eu vou renunciar à minha vontade de ter um carro novo para fazer algo pelas pessoas. Eu sei o quanto que uma igreja é importante na vida de umas pessoas. Será que você é capaz de renunciar o seu tempo de descanso no domingo? Eu trabalho de segunda a sábado, domingo é meu descanso. Eu já estou vindo à igreja. Será que você é capaz de renunciar a esse descanso? Para revezar com esses irmãos ali que estão de colete verde e que estão aqui desde manhã para te servir, para essa igreja estar limpinha, estar bem limpa. Parabéns, pastor. A igreja está um brinco, ar-condicionado, gelando, tudo arrumadinho. Será que você tem condições de renunciar ao seu tempo de descanso para revezar com esses irmãos, para que todo domingo não sejam eles? O que você é capaz de renunciar pelo Senhor? O que você é capaz de renunciar para ser chamado de cristão? Para concluir, meus irmãos, eu não estou aqui para te enganar e dizer que ter as atitudes, essas atitudes que Jesus teve, de tirar as coisas do mundo que nós gostamos de fazer, se importar com as vidas das pessoas e fazer algo para que ela não vá para o inferno, como a Casa de Fé ou tantas outras, ou renunciar a algo que é importante para a gente. Eu sei que é importante o descanso no domingo, eu sei que é importante comer uma pizza com a família, eu sei que é muito importante você trocar o seu carro para dar uma condição melhor para a sua família, mas é importante você renunciar a algo para ser chamado de um cristão. Então não é fácil ter essas atitudes, mas ser cristão é isso. Ser cristão é fazer isso. Você não tem condições, você pode falar que é um cristão, porque Cristo fez isso por você. Todas essas 3 situações Ele fez por você.
Então, para você ser um cristão, você tem que fazer algo parecido com ele, ter as mesmas atitudes com ele, com outras pessoas. E ele nunca falou para a gente, ele nunca prometeu que seria tudo maravilhoso. Vocês se convertem, me aceite como teu Senhor, que a vida de vocês, beleza, vai dar tudo certo, vai ser tudo às mil maravilhas. Pelo contrário, lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, ele foi muito claro: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ele já deu a ficha, falou: vai ser bom demais quando a gente estiver no céu, quando a gente estiver lá na eternidade, vai ser maravilhoso, mas nesse meio tempo vai ser uma luta, porque se eles fizeram isso comigo, eles vão tentar fazer com você também. Se você quiser zona de conforto, você não vai ter nesse momento, você vai ter lá no céu. Agora, se você quiser zona de conforto aqui, você pode até ter, mas depois segura, que vai ser muito pior. Pelo pouco que a Bíblia fala que é o inferno, misericórdia. Não é inteligente você querer ter a vida aqui na terra mais tranquila, sem muito desgaste, para depois viver no inferno. Não é uma decisão inteligente sua. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena você abrir mão de alguns desejos teus que tem feito, que tem te dado prazer. Vale a pena você se importar com o teu próximo, com essa pessoa que você sabe que hoje estaria indo para o inferno. Se preocupe com ele. E vale a pena você abrir mão de algo que você quer muito para você, em prol de outra pessoa. Vale a pena. A gente precisa confiar naquilo que Jesus fala nas Escrituras Sagradas. Tem muita gente que lê, acha bonito, mas só pode achar que isso é historinha. Não acreditar que nós teremos galardões, acreditar que nós seremos honrados por cada atitude nossa. Ei, você sabe o que vai acontecer no dia do juízo. Esse dia vai chegar, meus irmãos. Esse dia vai chegar. Não tenha dúvida, esse dia vai chegar. Está lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 12. O que vai acontecer nesse dia, meus irmãos? Nós precisamos visualizar isso pelos olhos da fé, esse dia. Caraca, ó, Jesus na minha frente. Vai acontecer. Jesus na minha frente. Hoje, calma, deixa eu abrir os livros. É isso que está no versículo 12. Calma, fala nada. Vai estar tudo escrito o que tu fez lá. Está tudo escrito aqui, você não precisa falar nada. Abre-se os livros, é o que fala no versículo 12. Vai acontecer desse jeito. Você vai abrir o olho, Jesus vai abrir os livros, aí vai estar lá escrito tudo que tu fez em obras. Fazer em obras, meu irmão, é tudo que você fez para o reino de Deus. Não vai estar lá que você viajou, que você comprou carro, que você foi ao shopping comprar roupa. Não, isso não vai estar escrito no livro, não. O versículo 12 diz que lá estará escrito tudo que você fez em obras, o que você fez pelo reino. Aí lá vai abrir e vai falar: poxa, ele abriu uma casa de fé. Aquela pessoa, ele me deu a oportunidade de alcançar o coração daquelas pessoas através da vida dele. É isso que vai estar escrito lá. Se você fizesse casa de fé, vai ser registrado lá no livro da vida. É isso que a Bíblia fala. É isso que a Bíblia fala, pô. O que você fizer, se você servir na recepção, se você servir no Ministério Kids, se você servir no Ministério de Louvor, onde você fizer algo para o reino de Deus, será registrado nesses livros que serão abertos no dia do julgamento. Todos passarão. Todos nós, diz a palavra de Deus, passaremos pelo dia do juízo. Esse dia vai chegar, meus irmãos, e essa igreja te dá a oportunidade de escrever um monte de coisa nesse livro. Mas por você não querer se esvaziar,
por você não estar nem aí para as pessoas, e por você não querer renunciar a nada na sua vida, você pode ter uma surpresa muito ruim quando esse livro abrir. Olha que tristeza quando abrir e ver ali uma, duas linhas, ou talvez nenhuma linha escrita. Imagina, Senhor Jesus abrindo. Ele vai te olhar mesmo. O que você fez nesses anos todos lá embaixo? Uma vidazinha, uma casinha de fé, você não quis abrir, cara. Uma casinha de fé, 4 dias. Você não quis fazer isso. 2 horinhas ali servindo a tua igreja. Você não quis fazer nem isso. Ou escrever aqui. Então não vai ser fácil. Ser crente, meus irmãos, eu acredito que a grande maioria aqui é uma situação posicional. Tu se posicionou. Eu quero Jesus na minha vida. Ali é o início, é o start. Aí começa um processo de santificação, de se parecer com Jesus, de ter as atitudes de Jesus. Aí você chega ao nível cristão. Você chega ao nível cristão. Agora sim, para você chegar nesse nível, você precisa passar por esse de ser crente. Eu não sei se todos aqui, porque todo cristão, como eu falei, é um crente. O que acontece é que algum crente não é cristão. Então aqui a grande maioria deve ser crente. Mas só o é porque um dia tomou a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador. Mas pode ter alguém aqui que ainda não fez isso. Ou acha até que é crente, que já fez. Mas não é do meu jeito e nem do seu. Tem que ser do jeito que a Bíblia fala. Lá em Romanos 10, no Romanos capítulo 10, versículo 9, diz como a gente precisa aceitar Jesus em nossas vidas. É falando que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador com a nossa boca. Esse é o jeito. Não tem outra maneira. E talvez você chegou agora na igreja e ainda não fez isso. Ou talvez você já frequenta a igreja há algum tempo, mas ainda não tomou essa atitude de falar com a sua boca que Jesus é o Senhor. E isso é importante. Esse é o sim para Jesus. É quando você fala sim, Jesus. Não é o que você pensa, mesmo que você saiba que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, mas se você não falou com a sua boca, o versículo já diz que você ainda não deu o sim para Jesus. Então você precisa falar. Por isso, Ele vai te dar essa oportunidade nesse momento. Se você ainda não falou isso, fale com a sua boca. O versículo não diz que precisa ser em voz alta. Jesus está aí do seu lado, Ele vai escutar. Não precisa ser em voz alta, até porque o irmão e a irmã vão estar orando do lado para não atrapalhar. Então você pode orar para você, mas com a sua boca você declare que Jesus é Senhor da sua vida. É isso que eu vou fazer nesse momento. Não comigo, não precisa ser em voz alta. Santo Deus, nós te damos graças pela palavra que o Senhor nos trouxe hoje. Entendemos perfeitamente que o Senhor quer ter um grau de intimidade muito grande. E isso acontece quando passamos a viver esse processo de santificação, ou seja, de se parecer cada vez mais com Jesus. Como foi dito, não são atitudes fáceis de serem tomadas, mas que o seu Santo Espírito nos ajude, porque hoje estamos decididos a sermos cristãos. Por favor, que o seu Santo Espírito nos alerte de algumas atitudes que tomamos e que te desagrade, e outras que deixamos de tomar, que precisaríamos para sermos parecidos com o Senhor. Por favor, Deus, nos ajude nesse processo, porque nós queremos ser parte da sua família, se parecer com o seu primogênito.
É por isso que nesse momento nós reconhecemos seu Filho Jesus como nosso Senhor e nosso único e suficiente Salvador. Escreva, Deus, o nosso nome no livro da vida, porque um dia eu estarei aí com o Senhor. Essa é a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, uma coisa pode nos tirar essa declaração. A Bíblia diz: se nós nos envergonharmos das nossas atitudes em relação a Jesus, diante das pessoas, se tivermos vergonha, Ele também se envergonhará de nós diante de essa situação. E é importante que eu te pergunte: se você declarou que Ele é o Senhor da sua vida e seu único e suficiente Salvador, você não pode ter vergonha disso. Por isso eu vou pedir, se você fez isso, levante um dos seus braços para nós glorificarmos ao Senhor pela sua vida. Tem alguém aqui entre nós? Tem alguém entre nós que declarou que Jesus é o Senhor da sua vida? Não tenha vergonha por isso, todos nós tomamos essa atitude. Tem alguém entre nós? Tem alguém que estava afastado do caminho do Senhor, não estava vindo à igreja e hoje viu a importância de estarmos em comunhão e hoje está decidindo a voltar a fazer parte do corpo de Cristo, ser a noiva de Jesus, passar a caminhar com os irmãos? Tem alguém que está retornando à igreja? Tem alguém hoje que está retornando? Levante um dos seus braços. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, eu passei muito do tempo, me perdoe. Eu comecei a falar da casa de fé que não estava aqui no sermão, mas eu achei importante falar. Me perdoe, eu passei aí algum tempo do que foi me disponibilizado. Eu vou pedir um pouquinho mais de paciência, porque tem um momento muito importante agora, que é ceiarmos com o nosso Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem sendo essa igreja linda que Deus tem feito aqui neste lugar. Deus abençoe. Pastor Guido.